Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica está em Brasília ainda e tem bastidores quentinhos dessa disputa entre o Senado e o STF. Tá num crescendo, né? Como uma ópera. E geralmente as óperas terminam em tragédia. Será o caso, Mônica? Bom dia. Tá num crescendo, você viu, né, o Megali, que bem no momento, quer dizer, em que o Supremo Tribunal Federal avança em determinadas pautas, diversas pautas, algumas que são tabus no Brasil, como descriminalização das drogas, descriminalização do aborto, o marco temporal, que não é tabu, já foi muito debatido, mas é muito polêmico, né, mexe com diversos interesses. O Senado começou a apresentar uma série de propostas legislativas para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. E aí foi algo assim que carece de explicação, né? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sempre foi um aliado, um homem que dialogou muito com o Supremo Tribunal Federal, tem amigos no Supremo Tribunal Federal, inclusive Alexandre de Moraes. Então todo mundo começou a estranhar o que está acontecendo, por que essas pautas começaram a andar tão rapidamente. É mesmo porque o Senado, de fato, quer delimitar o poder do Supremo, o Supremo está invadindo atribuições de outros poderes, é só por isso mesmo? Bem, e eu aqui em Brasília apurando e conversando com bastante senadores, estive no Senado ontem. Quais são as explicações que tem aqui, o Megali? A primeira delas é que o Rodrigo Pacheco tem mais um ano de mandato, e em fevereiro de 2025, né, ele tem mais um ano, nós estamos em 2023, vai ter eleição para sucedê-lo. E ele apoia o Davi Alcolumbre. E o Davi Alcolumbre tem que conquistar aquela ala mais conservadora do Senado, que é a ala bolsonarista. E a gente sabe muito bem o que aquela ala bolsonarista pensa do Supremo Tribunal Federal, em especial no momento em que o Supremo está analisando processos e inquéritos que envolvem diretamente aí Bolsonaro. Então, para fazer essa conquista, o Pacheco estaria colocando a pauta do Senado à disposição da plataforma eleitoral do Alcolumbre, ou seja, submetendo a pauta do Senado aos interesses dessa candidatura. Então, essa é uma das explicações. A outra, Megali, é que tanto o Amapá, que é a terra do Davi Alcolumbre, quanto Minas Gerais, que é a terra do Rodrigo Pacheco, e onde ele pode se candidatar ao governo, tem várias pretensões políticas, como é totalmente natural, é um estado muito conservador, né? E o Minas teve pau a pau o Lula contra o Jair Bolsonaro, mas o eleitorado do Pacheco não é um eleitorado de esquerda, é um eleitorado mais conservador. Então essa seria uma outra explicação. A terceira explicação, Megali, é que há muitas indicações para serem feitas ainda no governo para o Supremo Tribunal Federal, 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, mais agências reguladoras, e que o Senado estaria se querendo fazer ouvir, né, também para participar dos diálogos sobre essas indicações. E uma quarta razão, e aí sim uma razão de mérito, né, é que, de fato, há um descontentamento com algumas atitudes do Supremo, especialmente aí, conversando agora com uma autoridade hoje cedo, me falou que essa proposta de emenda à Constituição, de mudar a Constituição, para que o ministro do Supremo não possa mais decidir sozinho, monocraticamente, que se chama, sozinho, suspender uma lei, por exemplo, que foi discutida por anos no Congresso, né? Para que ele não possa mais, e que se ele fizer isso, tem um prazo de 30 dias para o plenário do Supremo julgar, esta PEC específica, Megali, eles me disseram que está sendo chamada de PEC Carmen Lúcia. Por quê? Porque quando se debateu a distribuição dos royalties do petróleo pelo país, né, pelos diversos estados, o Congresso debateu exaustivamente, cada estado fez valer o seu interesse, alguns perderam, alguns ganharam, a Dilma vetou, ela era presidente, ela vetou diversos dispositivos, o Congresso derrubou os vetos dela, ou seja, foi uma discussão acirrada, ampla, demorada. Isso foi em 2013, e a Carmen Lúcia suspendeu os efeitos dessa lei desde 2013 e nunca mais isso foi apreciado. Então, de fato, né, Megali, se você pensar que o Congresso discute uma lei, que os diversos interesses, podemos até discutir que a representação no Brasil não é a melhor, né, que existe, mas é a que existe. Então, aí, o Congresso aprova, reafirma, ao derrubar os vetos da presidente da República, e aí um ministro do Supremo dá uma canetada, suspende, nunca mais o assunto é discutido, claro que isso vai gerando, vai dando argumentos, né,
para a necessidade de se limitar um pouco e de fazer o Supremo seguir certas regras, Megali.